No inverno de 1970, Roger e Carolyn Perron compraram a residência onde pretendiam morar e criar suas 5 filhas. A casa fora construída em um terreno muito bonito e, até onde sabiam, 8 gerações da família anterior haviam vivido ali. O local dava todos os indícios de que seria o lugar perfeito para eles e seus filhos levarem a vida que sempre sonharam. Mas eles mal sabiam da maléfica presença que já habitava ali. Se você está aqui, é porque você gostou dos nossos conteúdos. Então te convido a assistir os nossos outros vídeos do canal e tenho certeza que você irá curtir bastante. E não se esqueça de já deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito. E reza a lenda que quem ainda não deixou o like no vídeo, hoje à noite irá receber uma visitinha de puxar o pé em casa, hein? E vale ressaltar que todos os fatos conhecidos do que realmente aconteceu com a família Perron na cidade de Harrisville, em Rhode Island, foram narrados em um livro em 3 partes escrito por Andrea Perron, House of Darkness, House of Light, The True Story, que na época dos acontecimentos tinha apenas 12 anos de idade e que manteve-os em segredo por 30 anos antes de publicar sua história. Embora ainda exista muito ceticismo sobre o que de fato ocorreu, esta assombração é considerada uma das mais bem documentadas e foi investigada pelo casal Ed e Lorraine Warren, que estiveram envolvidos nos casos de Amityville e da família Snedeker, cuja história serviu de base para o filme Evocando Espíritos, e logo após o primeiro filme de Invocação do Mal, da franquia de filmes de mesmo nome. E simbora pro vídeo. Roger Carolyn e suas 5 filhas eram apenas mais uma família comum que vivia nos Estados Unidos. No inverno de 1970, o casal decidiu que seria interessante levar as meninas para uma vida menos agitada no interior. E foi nesse momento que eles compraram a velha fazenda Arnold, que tinha quase 81 mil metros quadrados e estava lotada de vegetação, incluindo plantações iniciadas no século XVII, feitas pelos colonos da região. A propriedade era gigantesca e tinha espaço de sobra para todas as crianças correrem e brincarem sem preocupação. Ao chegarem lá, a casa parecia simplesmente perfeita, até demais para ser verdade. A casa principal contava com 10 cômodos e era enorme, o que logo agradou muito a Carolyn, pois teriam muito espaço, já que tinha 5 filhas. A casa fora construída em 1736, descrita como adorável e charmosa por seus habitantes anteriores e era mais que o necessário para uma vida tranquila. As meninas se chamavam Nancy, Christine, Cindy, April e Andrea, sendo que a última era a única que tinha um quarto próprio. As outras faziam duplas para dormirem juntas. No entanto, foi relatado que Andrea sempre teve medo de dormir só, na casa. Ela costumava ir chorando e tremendo até as suas irmãs todas as noites, o que não é estranho se pensarmos que estamos falando de crianças. Entretanto, desde a chegada, logo perceberam que havia algo estranho ali no local, mas não deram muita importância, pois acharam que poderia ser apenas o nervosismo ou entusiasmo pela casa nova. O vendedor da residência já havia alertado: durmam com as luzes acesas à noite. Mas os problemas reais só tiveram início quando a família começou a ver figuras estranhas caminhando na região. Essas imagens foram descritas como opacas e com uma aparência pouco sólida. No entanto, até o momento, seja lá o que isso fosse, parecia pacífico. Segundo Andrea, assim que se mudaram, começaram a presenciar algumas manifestações e a ver espíritos vagando pela casa. Mas até então todos benignos e alguns deles pareciam ignorar completamente a presença dos Perron na residência. No geral, eram bem pacíficos. Havia um que sempre cheirava as flores,
outro que dava beijos de boa noite nas crianças e até um que parecia pegar uma vassoura e varrer a residência. Claro que haviam outros tipos de manifestações típicas de uma casa assombrada, como coisas se movendo sozinhas pela casa e etc. Mas a coisa mais assustadora era o som de algo que volta e meia se chocava contra a porta no meio da noite e que acordava a família toda. Era óbvio que haviam algumas almas perturbadas no lugar. Há um trecho no livro no qual Andrea conta. Havia um que minha irmã chamava de Manny e que era uma alma simpática. Achávamos que ele era Johnny Arnold, que cometeu suicídio no beiral da casa em 1700. Ele aparecia na casa e meio que nos protegia. Ele sempre aparecia praticamente no mesmo lugar, em frente ao corredor, entre a sala de jantar e a cozinha, e sempre se inclinava contra a porta. Ele tinha esse sorriso torto, como se as crianças o divertissem. Assim que você o via e fazia contato visual, ele sumia. Algumas pequenas coisas começam a acontecer, como vassouras que se moviam sozinhas e pilhas de poeira que se formavam no centro da cozinha, sem nenhuma explicação lógica. Algum tempo depois, as coisas começaram a se intensificar. Primeiro, as meninas mais novas acordavam os pais na madrugada, chorando por ter ouvido vozes de supostos fantasmas enterrados nas paredes. Após o susto inicial, a família relatou que as aparições se tornaram mais frequentes, porém amigáveis, com presença calma. A filha mais velha do casal, Andrea Perron, chegou a informar seu pai, Roger, que sentia uma presença fria e fedorenta no porão da casa. Em um determinado momento, as camas começaram a levitar nos quartos e os aquecedores da casa começaram a apresentar falhas. Preocupada, Carolyn fez uma pesquisa sobre o imóvel e descobriu algumas coisas que a deixaram ainda mais temerosa. Isso foi escalando com fenômenos sem explicações e manchas desconhecidas que apareciam e sumiam sem intervenção humana. Os Perron não demoraram para descobrir que 8 gerações haviam vivido e morrido naquele lugar. Infelizmente, muitos deles foram descritos como suicídios, incluindo a da velha senhora John Arnold, que aos 93 anos se enforcou nas vigas do celeiro. Um outro caso que chamou a atenção de todos foi a de Prudence Arnold, uma garotinha de 11 anos que foi estuprada e assassinada no local. As suspeitas para esse crime caíram sobre um peão da fazenda, mas nada nunca foi provado. Logo, o caso permanece, sem solução. Como se isso não fosse o bastante, também houveram 2 afogamentos no riacho da propriedade e 4 homens apareceram congelados no terreno. Carolyn ainda descobriu que uma outra mulher, chamada Bathsheba Sherman, morou naquela fazenda durante o século XIX. Segundo a lenda local, Bathsheba foi acusada de bruxaria depois que um bebê morreu misteriosamente sob seus cuidados. Parece que o bebê morreu depois que uma agulha de tricô foi enfiada na base do seu crânio. Embora não houvesse provas suficientes para condenar Bathsheba de bruxaria ou assassinato, muitos moradores acreditavam que ela tinha matado a criança para honrar Satanás. Enquanto no filme Bathsheba se enforca em uma grande árvore, a Bathsheba verdadeira morreu de causas naturais aos 73 anos de idade. Há rumores de que seu corpo se transformou em pedra imediatamente após a sua morte, e é claro que não há nenhuma evidência para apoiar as reivindicações. Algumas pessoas afirmam que Bathsheba teve vários filhos, todos morreram muito novos, mas o censo registra apenas um filho, Herbert, que viveu até a vida adulta. A história ainda conta que antes de morrer, Bathsheba amaldiçoou suas terras e a todos que viessem a viver no local. Mais de 25 mortes ocorreram naquelas terras, todas sob circunstâncias misteriosas. A contagem inclui 2 enforcamentos, um envenenamento, 2 afogamentos e 4 casos de homens congelados até a morte. Citando um livro de registro público local, Andrea também afirma que uma menina de 11 anos de idade foi estuprada e morta na propriedade.
Entretanto, os registros oficiais indicam que a menina morreu de uma forma diferente. A precisão das outras mortes não é clara. Segundo Andrea Perron, Bathsheba logo se mostrou extremamente agressiva e se via como a dona da casa. Mas por que ela torturava Carolyn? Essa resposta é relativamente simples. Bathsheba teria interesse no Sr. Perron, sempre que o patriarca da família estava em casa. Objetos quebravam repentinamente, forçando Roger a ir até o porão consertá-los. Lá ele relatava sentir a presença da bruxa, que o tocava e acariciava. Ele queria o Sr. Perron, mas queria Carolyn fora de casa. Um artigo de jornal publicado em agosto de 1977 disse: a Sra. Perron disse que acordou uma manhã antes do amanhecer e encontrou uma aparição ao lado de sua cama. A cabeça de uma velha pendurada de um lado sobre um velho vestido cinza. Havia uma voz reverberando: saia, saia, eu vou levá-la para fora com morte e tristeza. E foi aí que os Warren entraram em cena. O casal de exorcistas foi chamado para a propriedade, onde conduziram diversas sessões espíritas e exorcismos para lidar com as forças do mal. Andrea Perron, uma das filhas, chegou a escrever um livro sobre sua experiência na casa, descrevendo o exorcismo de sua mãe como: a noite em que pensei ver minha mãe morrer foi a mais aterrorizante de todas. Ela falava com uma voz que nunca ouvi antes, e alguma força que não é deste mundo a arremessou por 6 metros até outro quarto, falou em House of Darkness, House of Light, 2011. Diferente dos filmes, a presença dos Warren só piorou as coisas. O casal não conseguiu expulsar os espíritos raivosos. A família ainda viveu na propriedade por longos 10 anos. E finalmente, em 1980, a família Perron abandonou a antiga propriedade Arnold e se mudaram para a Geórgia. Andrea escreveu 3 livros contando a experiência de sua família no lugar e atualmente viaja o mundo dando palestras. E ainda acrescenta: todos os membros da família viam os espíritos na casa. E claro, os moradores anteriores também os tinham visto. Todo mundo que sabíamos ter vivido na casa passou por isso, disse Perron. Alguns fugiram correndo e gritando por suas vidas. O homem que se mudou para iniciar a restauração da casa assim que a vendemos, saiu gritando sem o seu carro, sem suas ferramentas, sem sua roupa. Ele nunca mais retornou à casa, consequentemente, os proprietários das terras adjacentes que a compraram também nunca se mudaram e ela ficou vazia por anos. A casa hoje em dia. A família ficou na casa por 10 anos antes de finalmente sair, e ela ainda existe. Há relatos conflitantes sobre se os atuais proprietários, Norma e Jerry Sutcliffe, tenham experimentado algo de estranho. Segundo as alegações de Andrea, os Sutcliffes já ouviram vozes em salas vazias, portas batendo em pisos vagos e passos nas escadas. Há rumores de que uma luz azul misteriosa também se manifestou ao longo do tempo. Entretanto, Norma disse ao The Wrap, ela nunca ouviu nada de estranho em seus 25 anos na casa e que o filme era tão ironicamente ridículo. Desde o lançamento de Invocação do Mal, os Sutcliffes têm se preocupado com turistas curiosos e invasores e rezam para que tudo retorne à tranquilidade. E este foi o nosso vídeo sobre as assombrações da família Perron. Um dos casos do casal Warren. Se gostou do nosso vídeo e conteúdo, nos deixe seu like no vídeo e nos conte nos comentários o que achou. Deixe suas sugestões para vídeos futuros e quais histórias você gostaria de ouvir por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E compartilhe o nosso vídeo. Até o próximo vídeo.